curvar as nossas cabeças para falarmos com o nosso amado Deus. Oremos. Pai de amor, Pai querido que estás nos céus, não temos palavras para te agradecer o privilégio que tu nos dás de estarmos aqui reunidos para poder te louvar, engrandecer o teu nome e desfrutar de momentos tão especiais ao teu lado. Obrigado pelo dom da vida que tu nos concede. Obrigado por tantas e tantas bênçãos que tu tens derramado em nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, as tribulações, as lutas, às vezes as agonias que passamos em silêncio, mas como um Pai de amor, tu sabes nos acolher em teus braços, e nós te agradecemos mais uma vez, porque tu efetivamente nos protege. Agora, neste momento, ó Deus, estamos aqui com o coração alegre e feliz, porque vamos ouvir da tua palavra. Que tu possas, ó Deus, através do teu Santo Espírito, abrir as nossas mentes e os nossos corações para o que vamos ouvir. E te pedimos em especial que tu sejas com o nosso pastor e que ele possa falar diretamente por ti e por intermédio de ti. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Perdoa nossos pecados. Às vezes sentimos vergonha até de nos aproximar de ti, mas que tu não tires essa nossa coragem e que possamos a cada vez mais correr em tua direção, e a despeito de nossas falhas, que possamos estar sempre de olhos fitos no nosso maior objetivo, que é um dia, em breve, possamos estar lado a lado, fisicamente, efetivamente, sensorialmente ao teu lado, para toda e toda a eternidade. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado para você. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos entraram aqui hoje e foram cumprimentados por alguém? Deixa eu ver. Todos? Tem alguma mão que não levantou aqui? Pelo menos eu não vi. Mas vamos fazer assim, para que não passe ninguém despercebido. Cumprimente o seu amigo do lado aí, diga que ele é bem-vindo para esse momento agradável. Como é bom adorarmos a Deus juntos, não é verdade? Eu acho fantástico. Não existe adoração sem pessoas, por isso cada um de vocês é muito, muito importante nesse momento de adoração. Muito bem. Eu quero tratar de um tema hoje, eu acho muito importante, porque tem a ver com a produção da paz em nossa vida. Eu vou falar de um tema hoje voltado para o perdão. Você já teve um problema com alguém? Já te desrespeitaram alguma vez? Já te maltrataram? Já puxaram o seu tapete? Já te chamaram de feinho? Feinha, já? Já ficou com o coração magoado, o coração ferido? Alguém já te pediu perdão e você não conseguiu perdoar? Estava muito machucado, muito ferido. Você percebe que esse tema é importante porque nós vivemos em comunidade, é ou não é verdade? Nós vivemos numa sociedade que é composta por comunidades. O seu trabalho é uma comunidade, a sua própria família é uma comunidade. Mesmo se você é só você e o seu esposo, é uma comunidade, vocês vivem juntos. O local em que você adora é uma comunidade, nós vivemos em comunidade, só que nós somos seres diferentes, um do outro. Ninguém aqui é igual, com pensamento diferente, com sentimento diferente, atitudes diferentes, reações diferentes, ação diferente, e claro, como nós somos diferentes, nós entramos em choque um com o outro. E então enfrentamos os dramas, e aí vem ressentimentos, vem amargura, vem dissabores. A pergunta é: quanto tempo se leva para você perdoar alguém? É o tema de agora. Por isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 4, para a gente ler um texto e entrar nesse assunto. Quanto tempo leva para perdoar? Talvez você ainda está machucado com alguém, está ferido com alguém, talvez dentro da sua própria família, talvez a esposa, o esposo está ferido, machucado com alguém. Talvez o Senhor hoje te ajude a ter paz no coração, a sorrir, a viver feliz. Acharam?
Efésios capítulo 4, vamos orar? Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e nosso amado Pai, nós louvamos o Senhor e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de adorar o Senhor. E o privilégio é porque o Senhor pode aceitar a adoração de seres imperfeitos como nós. Porque um dia Jesus Cristo veio aqui a este mundo. Ele assumiu o nosso lugar. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos resgatou, nos redimiu e nos uniu novamente ao Senhor. E em nome de Jesus nós estamos na tua presença agora. Nós precisamos ouvir a tua voz neste momento. Nós precisamos de orientações do Senhor para vivermos felizes em comunidade. Por isso, ó Pai amado, em nome de Jesus, fale a cada um de nós nesse momento através da tua palavra. Nos encha com a tua graça. Traga-nos a paz que só o Senhor pode nos dar. E nos use para fazermos aquilo que exalta o teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você percebe que muitos desses conselhos aqui têm a ver com a raiz, com a origem dos dissabores, dos desencontros, dos problemas, né? Das angústias que enfrentamos. Por isso ele fala, deixa a mentira, fale a verdade, não deis lugar à ira. Vai nos orientando. Eu ouvi uma história, uma certa ocasião, de um casal que estava se separando. Cristãos, então, receberam a visita do seu pastor para tentar ajudar, resolver o problema. Talvez não se separarem, mas a mulher estava completamente decidida a se separar. E na conversa ali, juntos, ela usou alguns argumentos para favorecer a separação. Ela disse assim, olha, se ao menos o senhor entendesse a enroscada em que ele nos meteu, o senhor iria me dar razão quando eu não aceitei, quando pela primeira vez ele me pediu perdão. Se o senhor entendesse a situação em que nós vivemos, ela disse, eu vou perdoar esse homem sim, mas só depois quando ele pagar pelo menos uma parte daquilo que ele nos fez passar. Ela estava bem resoluta à separação. E a história diz que eles se separaram. E os anos foram passando e aquele homem começou a pagar os seus dissabores, os seus problemas, as suas dificuldades. E pagou mais, até que pagou tudo. Mas chegou a uma certa altura na vida daquelas pessoas, especialmente daquela mulher, que ela estava se sentindo sozinha, amargurada, e ela então resolveu procurar o ex-esposo. E ela foi lá oferecer o perdão que ele havia buscado. E ele disse, é tarde demais. Pode ficar com o seu perdão, não preciso mais dele. Porque ninguém precisa de perdão quando você já pagou pelo erro que cometeu. Bom, nós temos muitas dificuldades como seres humanos, isso faz parte da nossa natureza mesmo, né? Muitas dificuldades de perdoar as pessoas. Nós ficamos perguntando assim, quando é que eu devo perdoar essa pessoa? Quanto tempo eu devo esperar para ver se ela mudou para que eu possa perdoar? Essas coisas são naturais na nossa vida. O antinatural é você perdoar livremente, mas o natural é você ficar se questionando se a pessoa é digna de receber o seu perdão. Se ela pode contribuir, depois que você perdoar, com a paz entre vocês, com a situação.
Sabe, existem algumas verdades no perdão que nós não podemos esquecer nunca. Perdão, ele é gratuito. Perdão é de graça. O perdão, se não for movido pelo amor, ele não vale nada. Você pode até perdoar, mas se não for movido pelo amor, não tem sentido nenhum o perdão. O perdão também não é um recibo de quitação total de todos os dramas da vida. Com o perdão você não quita todo. E uma verdade é que o perdão, ele é imerecido. Ninguém merece perdão. Ele é imerecido. Quando uma pessoa adia para colher ali até a última gotazinha da ira que está no seu coração, né? E aquela, juntando com o seu interesse em fazer a pessoa pagar pelo problema que ele causou, não é perdão, é vingança. E quando nós partimos para esse lado, nós passamos a sentir e envolver em nossa vida sentimentos de querer ver a pessoa sofrer também. Quer dizer, se me fez chorar, eu quero ver chorar também. Se me machucou, eu quero ver machucado também. Se me feriu, eu quero ver ferido também. Esse é um sentimento que nós temos. Por isso nós temos as dificuldades de perdoar. Puxa, como é que eu vou conceber a ideia de que uma pessoa que me fez chorar, que me maltratou, que me machucou, que me feriu, simplesmente receba o perdão, senta-se ao meu lado, senta-se no mesmo ambiente que eu estou, sem passar por uma experiência de dor que eu passei. É um sentimento que nós temos. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse sentimento é naturalzinho. Se você tem esse sentimento, humanamente falando, está certo. Mas divinamente falando, está errado. Há uma coisa a ser corrigida. Ele se tornou correto por causa do pecado que entrou nesse mundo. Mas na esfera daquilo que Deus sonhou para você, que Deus planejou para você, ele está errado. Você já percebeu que o tempo passa muito rápido? Eu não sei para você, mas para mim o tempo passa tão rápido que às vezes eu chego no final do dia e falo, oh Deus, eu podia pelo menos atrasar 2 horas esse dia, porque eu tinha tantas coisas para fazer, que eu chego ao final do dia sem ter tudo pronto. Às vezes eu olho numa agenda que eu fiz, oxe, faltou isso ainda. Vou ter que passar para amanhã. E aí vira um acúmulo para outras coisas. O tempo passa muito rápido. É ou não é verdade? Ou para você está demorando? Está demorando? Para mim passa muito rápido. E eu fico pensando, então, por que nós vamos desperdiçar o nosso tempo precioso com sofrimento fútil? Custa menos perdoar do que ficar guardando mágoa das pessoas. Muito menos. Paga-se um alto preço com ira, paga-se um alto preço com resmungos, com cara feia de poucos amigos, né? Já viu cara feia de poucos amigos? Eu não sei como é que faz, porque eu só tenho amigos. Como é que é cara feia? Quem que tem poucos amigos com uma cara feia para a gente ver? Cara feia de poucos amigos. O silêncio, e são cobrados com juros muito altos. O juro é mais alto do que o cartão de crédito cobrado no Brasil. Muito alto. É impagável em um relacionamento machucado, ferido. Temos que aprender a perdoar antes que nós sejamos tomados pela amargura. Você sabe o que é amargura? Amargura é um sentimento muito ruim, muito mau. A amargura, ela engessa um ser humano. A amargura, ela nos torna sem movimentos. A amargura, ela nos paralisa, ela envelhece, ela adoece uma pessoa. A amargura te torna insensível àquilo que acontece ao seu redor. Então, se a amargura causa tudo isso, por causa de um ressentimento, por que nós vamos ficar aceitando sentimentos amargos? Existem vários tipos de rancor que leva à amargura, que leva a essas coisas. Eu vou apresentar apenas 3 para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui. Talvez você pode me ajudar aqui a identificar e entender isso. Talvez um deles está no seu coração e isso pode ser mal para você se você não arrancar fora. Eu não vou falar sobre os problemas, daqui a pouco eu não vou falar sobre como sair dessa situação, tudo bem? Um tipo de rancor é aquele que a pessoa se sente assim, usaram e abusaram de mim. Já viu alguém com esse tipo de sentimento? Usaram e abusaram de mim. Qual que é a reação de uma pessoa que tem esse tipo de rancor no seu coração? Usaram e abusaram de mim. A reação desta pessoa ela é sempre interna. Como ela não tem a possibilidade de descontar na pessoa que lhe feriu, ela começa a descontar nela mesma. E o pior
Ela desconta nas pessoas que estão mais próximas, nas pessoas que não têm nada a ver, nas pessoas que ela ama. Então ela joga para dentro de si e joga para as pessoas que estão ao seu redor. Elas estão mais fácil dela dar um tapa como vingança daquilo que fizeram por ela. O outro tipo de rancor é aquela que diz assim: todo mundo está contra mim, ninguém se interessa, ninguém aceita o que eu falo, né? Ninguém me respeita nessa questão. Essa reação vai gerando um ódio dentro do coração dessa pessoa, até atingir completamente o complexo de Marte. Essa pessoa não consegue se levantar, ela não tem mais uma reação positiva, ela não tem uma ideia, ela não consegue se expor, ela não se apresenta diante das pessoas. Mas tem um outro sentimento, de um outro tipo de rancor, que é aquela que diz assim: eu estou sendo negligenciado, esquecido e ignorado. Como é que eu posso aqui dar um exemplo para você entender bem isso daqui? Esse tipo de rancor aqui, a reação. Bom, nunca aconteceu comigo o que eu vou falar aqui, mesmo porque eu não tenho 5, 6 que eu vou falar aqui. Mas talvez com você também nunca aconteceu, mas você já ouviu uma experiência assim. Esse tipo de reação a esse tipo de rancor é aquele que pensa numa mulher que tem o seu trabalho dentro de casa. Então ela fica o dia inteiro dentro de casa, tem que lavar, tem que passar, tem que fazer comida, e acompanhada por 5 ou 6 pecorruchos. Sabe essa expressão? Crianças? O dia inteiro gritando, quebrando coisa, desarrumando o que ela fez, ela traz de novo refazendo, e eles brigando aqui, brigando ali, e depois quando chega a tarde ela está exausta, cansada, chega o príncipe encantado, como se nada tivesse acontecido, e como se ela não tivesse feito nada o dia inteiro. Você consegue entender esse tipo de reação? É o que causa nesse tipo de rancor da pessoa. Você percebe uma coisa? Que todo tipo de rancor, a primeira pessoa que ele afeta é a própria pessoa que está com rancor? Não é a outra que te feriu, não é a outra que te magoou, não é a outra que fez isso? Você é a primeira pessoa a ser atingido com essas coisas. E nós vivemos num mundo infestado por essa e por muitos outros rancores que entram na nossa vida por causa das tensões que nós vivemos no dia a dia. Há muitas coisas, inúmeras. A amargura, ele corta o nervo das nossas emoções. O nosso amor se transforma em ódio. E quando finalmente a amargura afeta a mente, afeta a razão, nossas atitudes elas se tornam cínicas, descaridosas, críticas, irônicas. E aí você passa a agir de forma muito estranha. Já viu uma pessoa assim? Se você estiver começando a andar por esses caminhos, é hora de parar e dar uma atenção ao que está acontecendo, né? Você deve estar nutrindo algum tipo de rancor, algum tipo de ressentimento, uma mágoa. E isso, como você não consegue se libertar, vai trazendo problemas à sua vida. Mas muito bem, isso aí que é mal, isso é ruim. A pergunta é: e se eu tiver algum desse tipo de coisa, como é que eu posso me libertar? Ou como é que eu posso fazer para não cair nesse caminho? Porque esse é o caminho mais normal para se seguir. Eu me lembro, isso foi em 1992. Eu trabalhava numa cidade chamada Costa Marques, era divisa com a Bolívia, lá no canto do estado de Rondônia. Não sei se alguém aqui conhece esse canto por lá. Era um lugar bem difícil de chegar lá. Tinha que andar 350 quilômetros numa estrada de buraco, de pó, sem asfalto. E quando chovia era uma dificuldade. Nós gastávamos de uma cidade que a gente saía do asfalto para andar esses 350 quilômetros, às vezes gastava-se 15 horas para chegar onde eu queria. E lá eu enfrentei uma situação bem diferente. Algumas pessoas muito bravas, né? Um dia um queria entrar na igreja com uma arma. Eu falei: não, aqui você não vai entrar com arma, não. Era uma situação difícil. Um lugar muito distante, onde era difícil ter acesso para ser atendidos. Eu peguei e fui morar lá. Tinha 3 ou 4 cidades antes que eu cuidava, mas eu fui morar naquela última. Era mais complicada. Divisa com a Bolívia, muitos problemas, muitas dificuldades. E eu tive que segurar o indivíduo na porta da igreja, tomar a arma dele e guardar comigo, né? Você vai pegar não comigo, vai pegar de outro dia. Porque havia rixas.
Coisa sem sentido, uma coisa que não fazia sentido, mas havia guerra por aquilo. Para você ter uma ideia como é que era a situação, tinha 2 irmãos lá, eram bem velhos, pessoa idosa mesmo, bem idosa. E eles estavam num conflito por causa de uma castanheira. Alguém conhece castanheira aqui? É uma árvore muito bonita, enorme. E eles tinham um sítio que fazia fundos um com o outro. E tinha uma castanheira bem no fundo do sítio. E a briga era, aquela castanheira é minha. O outro não disse, castanheira é minha, está dentro da divisa, é minha. Eles ficavam brigando por causa de uma árvore. Era muito bonita a árvore, era grossa, enorme. Precisava de 6 homens para abraçar aquela árvore. E teve um certo dia que um deles viajou. E o outro falou assim, agora eu vou acabar com essa situação. Pegou um bom motosserra e partiu para o fundo do sítio. E ligou a motosserra e passou a motosserra naquela árvore. Quando caiu, ela despedaçou toda. Ela só tinha uma casca grossa em volta, assim, por dentro era oco, de cima e embaixo. Não tinha valor nenhum aquilo lá. E eles estavam brigando por uma castanheira que não tinha valor nenhum. 2 homens de idade, idosos mesmo. Eu tinha até dificuldade para tratar com eles, porque eram idosos. Mas um foi lá e acabou com aquela questão. Mas eu estava voltando naquele caso, tinha eles eram irmãos, um rapaz e uma senhora. Irmãos de sangue. Mas ele nutria um sentimento de ódio para aquela irmã muito grande. E ela tentou todos os meios para se aproximar dele. E ele não era irredutivo, não queria perdoar. E então eu fui lá com ela para tentar fazê-los se tornar amigos. Não era possível, 2 irmãos de sangue, não poder entrar na casa um do outro, não se cumprimentar na rua, não poder se abraçar, não poder participar de uma festa de aniversário de alguém, não poder se confraternizar entre próprios irmãos de sangue. E conversamos bastante. No final, ela se ajoelhou, pediu perdão para ele. Meu irmão, o que eu fiz para você? Eu não me lembro de nada do que eu fiz para você ter esse tipo de reação, de sentimento. Ele nem falava o que era, mas disse, não tem perdão. Nós saímos daquela situação assim, sem perdão. E aí, passaram-se uns 15 dias, alguém quis vender uma chácara, e ele disse, eu compro essa chácara. Então apareceu um corretor para levá-lo na chácara. Ele passou no banco, pegou uma bolsa cheia de dinheiro, colocou nas costas, e foi lá para comprar essa chácara, atravessar o meu mato, e depois já pagar o camarada e ficar dono da chácara. Na metade do caminho, o camarada era um bandido, deu um tiro na nuca dele, e pegou o dinheiro e foi embora. 3 dias depois acharam ele. E essa pessoa ficou desesperada. Ela dizia assim, e agora como é que eu vou fazer? Onde eu vou encontrar paz? O meu irmão não me perdoou. Ele morreu e não me perdoou. Como é que vai ficar a minha situação agora diante de Deus? Nessa situação de um relacionamento rompido, que não há perdão. Bom, o problema não estava com ela. Ela podia ter paz. Ela se humilhou, ela pediu perdão, ela não lembrava de que coisa fez para aquele irmão ficasse daquele jeito. O problema estava com ele. Eu só sei que o problema deles, como não foi resolvido nessa terra, ficou para ser resolvido diante de Deus. Quando eles tiverem que se apresentar diante do Senhor para prestar contas de sua vida. Mas enquanto nós estamos aqui, como é que nós podemos nos libertar da amargura? Como é que nós podemos sair dessa situação de uma natureza ruim que nós temos que não consegue perdoar? Tem alguns passos que você pode dar. Primeiro passo, volte os seus olhos para cima. Deixe de pensar em você mesmo. Comece a pensar lá em cima, no Cristo, naquilo que você tem de melhor. Segundo, não tolere sentimentos e pensamentos de autopiedade. Não se considere um coitadinho, uma coitadinha, alguém desprezado. Não permita que cogitações raivosas de autodefesa te domine. Não deixe essas coisas entrar no seu coração. Essas coisas é como uma roda viva, sabe? Elas giram todas ao mesmo tempo e não param. Eu não sei como é que você aprendeu a andar de bicicleta, mas eu aprendi a andar de bicicleta, não aprendi a parar. Eu aprendi a parar depois de muito tempo. Eu colocava aquele guidãozão aqui, aquele pedal do lado certo, e dava aquela arrancada e pulava em cima. Meu irmão, não parava. Às vezes eu ficava desesperado, com medo e queria que alguém pulasse na frente para segurar aquele guidão ali, parar a bicicleta e eu descer. Sabe como é que eu parava?
Eu me jogava no chão com a bicicleta. Não tinha outro meio. Pronto, eu caía com a bicicleta e a gente parava. Mas se machucava. Esses sentimentos, eles são mais ou menos assim. Eles vão te levando, te levando, te levando. Se você não conseguir se libertar desse ciclo, ele vai te levar a lugares que só machucam. Outro ponto importante na busca do perdão para se libertar disso aqui está em Mateus capítulo 6. Olha aqui. O verso 14 e o verso 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe qual que é o maior erro que nós temos nessa questão de perdão? Que são mitos que nós devemos destruir da nossa vida? E eu coloco como primeiro mito, é você achar que deve perdoar só quando a pessoa que te ofendeu buscar o perdão. Bom, não foi eu que causei o problema, foi a pessoa que causou o problema, então, quando ela quiser o perdão, ela vem me buscar e vem buscar o perdão. Esse é um mito, que você deve perdoar somente quando a pessoa que te machucou, que te feriu, te busca para pedir perdão. O perdão, ele deve já existir no seu coração, deve ser imediato. Você foi ferido agora, o coração já está perdoando. Você foi machucado, o coração já está perdoando. Especialmente dentro do ciclo familiar. Esposo, esposa, pais e filhos. Porque isso acontece, é ou não é verdade? E sabe como é que a gente aprende essa lição do perdão? Com coisas pequenas. Você pensa, isso não tem nada a ver. Eu me lembro da minha filha bem pequenininha assim, e eu estava no escritório preparando um material, e ela chegou na porta e queria falar comigo. Eu disse, filha, daqui a pouquinho o papai fala com você, estou ocupado aqui. E aí ela foi, daqui a pouco ela veio de novo. E eu disse, daqui a pouco eu falo com você. Ela foi umas 3 vezes. Aí eu disse para ela assim, filha, eu já falei, não, quando você precisar, ou quando eu precisar, quando eu terminar aqui, eu te chamo e a gente conversa. Aí ela ficou assim, e saiu para lá, quietinha. E aquilo me deu uma dor no coração. Aquela coisinha tão pequenininha, tão bonitinha, querendo a minha atenção, e eu achando que um papel, uma coisa, era melhor do que isso. E eu percebi que ela ficou com medo, chocada. E aí eu fiquei ali, aí você não consegue mais fazer nada, né? Aí o Espírito Santo começa a falar assim, ei, vai lá pedir perdão. E eu pensava, mas eu pedir perdão para mim? Desse tamanhozinho, minha filhinha, que ela esquece daqui a pouco. O tempo ajuda. O problema não era com ela, o tempo ajuda, porque criança não guarda ressentimento. O problema era comigo, eu que tinha que aprender a lição. A lição de ter um coração disposto a rever os erros que eu fiz. E eu fiquei naquela coisa, e vai, pede perdão, vai, pede perdão. Sabe, essas coisinhas pequenas que vêm a você são as gotas do Espírito Santo que você recebe o dia inteiro para você crescer em defeitos que você tem. Se você rejeitar estas gotas, você vai rejeitar a unção total do Espírito Santo para te fazer vencer coisas maiores. Quando vem essas gotas, você precisa se tornar sensível e refazer o que foi feito de errado. Aí eu parei tudo, chamei ela, fiquei da altura dela e conversei com ela. E ela ficou feliz. E ela desenvolveu uma técnica. Eu não sei, criança é fantástica, né? Quando eu estava no escritório, estudando, e ela queria falar comigo, ela vinha com um copo de água. E aquele toquinho de gente, loirinha, né? Um copinho de água. Aí, você já parava para tomar água e conversar com ela. Sempre querem atenção. Sabe, são coisas pequenas que a gente faz e que você precisa aprender. Nós temos que aprender a perdoar de imediatamente e continuar perdoando. Nós temos que aprender a fazer do perdão um modo de vida. A pergunta é, como é que se faz do perdão um modo de vida? Como é que nós podemos fazer do perdão um modo de vida? Fazer do perdão um modo de vida é você aceitar as pessoas como elas são. Com os seus defeitos, com os seus problemas, com as suas dificuldades, você deve perdoar esquecendo. Aí, opa, aí é difícil, né? Já ouviu alguém falar assim, eu perdoo, mas esquecer, nunca. Alguém já falou isso? Já ouviu alguém falar isso? Você já falou isso para alguém? Alguém já te feriu e disse assim, eu me feriu, tudo bem, mas eu vou perdoar, mas olha, esquecer,
Aí é difícil, é pedir demais, né? Esquecer é pedir demais. Veja, vamos entender isso daqui. Quer dizer então, pastor, que o perdão, quando você dá o perdão, você esquece o passado, é isso? Esquece tudo? Não é bem isso que eu estou falando. O perdão não é o caso de uma amnésia sagrada, tá bom? Que anula o passado. O passado nunca vai ser anulado. O que você fez no passado está no seu histórico e vai durar para sempre, por toda a sua vida. Vai cicatrizar. Sabe? Não é a experiência o perdão não é a experiência de apagar o que aconteceu, não. O perdão é o remédio, é a cura que drena o veneno da ferida. Ou seja, quando você perdoa uma pessoa por alguma coisa que fez, o passado vai continuar. Só que o passado, ele toma um sentido diferente agora. E quando o passado que te feriu toma um sentido diferente agora, ele é o perdão. Ele vai existir, ele cicatriza. Mas você nunca vai olhar para aquela cicatriz e vai perceber que aquilo foi muito sofrimento, sangrou, fez tanto. Você não vai colocar um instrumento para abrir de novo aquilo. Você olha uma cicatriz. Ok, nós superamos isso. Agora isso vai contribuir para um crescimento da minha vida. Isso é perdão. Mas não apagar o passado. O que você não pode fazer é ficar reconsiderando, ou seja, ficar sentado no túmulo daquilo que você já sepultou no passado. Acabou, o passado é o passado, nada pode mudá-lo. Mas o futuro dele, o significado dele muda, então você chega ao perdão. Olha, o perdão, ele restaura o presente. O perdão, ele cura o futuro. E o perdão, ele nos liberta do passado. É isso que o perdão faz. Já pensou que coisa maravilhosa que é o perdão? Perdão restaura o presente, cura o futuro e nos liberta do passado. Nós temos um exemplo lindo de perdão na Bíblia. O maior exemplo de perdão na Bíblia. Está aqui em Efésios capítulo 4. O verso 32 que nós lemos agora. Vamos voltar lá. Efésios capítulo 4. O verso 32 e o capítulo 5, verso 1 e o verso 2. Capítulo 4, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse é o nosso maior exemplo de perdão. Unicamente a bondade de Deus imediata, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, pode suavizar e arrancar a amargura do nosso coração. Aceitar o perdão que Cristo nos ofereceu. O grande problema é quando nós não aceitamos que podemos ser perdoados. Eu já fui longe demais, já fiz muitas coisas ruins. Não tem perdão para mim quando você não aceita o perdão que Deus te deu. Quando você não aceita o perdão que Jesus te deu, Ele inicia uma sequência de coisas ruins, de coisas más, que vão produzir um relacionamento ruim entre você e as pessoas que você vive na sua comunidade. Amargura, ressentimento. Temos que aprender a perdoar imediatamente. Não por ser o caminho mais fácil para satisfazer o nosso ego, mas porque é o caminho de Jesus Cristo, o caminho do perdão. Eu não sei se você tem alguma coisa com alguém, talvez está passando na sua cabeça e tantas coisas, né? Quantas coisas nós fizemos durante essa semana, né? Talvez você fez uma coisa para alguém que está bem próximo de você e passou, começou a conversou, mas ninguém pediu perdão um para o outro. Ninguém falou: sinto muito, me perdoe, porque eu fiz isto. Eu sei que não é fácil isso. Não é fácil. Isso requer humildade. Você dizer para a pessoa que errou, que quer o perdão, mas essa é a coisa que nós devemos fazer. Esse é o caminho que devemos percorrer. Especialmente na família, né? Puxa, quando a gente casa, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque senão eu posso entrar no tema de amanhã. Mas quando a gente casa, passa o tempo, nós nos damos o direito de falar qualquer tipo de palavra, em qualquer tonalidade, de qualquer maneira com o esposo, com a esposa.
Nós sentimos livres para isso, mas isso não está correto. Palavras ofendem, palavras machucam. Atitudes ofendem, machucam. E nós temos que ter um sentimento perdoador, tanto da busca do perdão, como do ofertar o perdão, do aceitar o perdão. Nada do que te fizeram é tão ruim que não possa ser perdoado. Pode ser uma coisa ruim. Aí você fala assim, pastor, como a história daquela mulher, né? O senhor não sabe o que ele me fez, o que ela me fez, como é que fala que tudo é perdoável? É assim, todo pecado, toda situação é perdoável. Imagina se você não tivesse perdão dos seus pecados. Aliás, quantas vezes durante o dia você vai a Deus em busca de perdão? Já parou para pensar nisso? Quantas dessas vezes você acha que Ele te perdoou? Eu não tenho dúvida. Todas as vezes que você vai a Deus em busca de perdão, você tem o perdão. E Ele disse que Ele é o nosso exemplo, que devemos segui-lo. Perdoar. Perdoe, simplesmente perdoe. Não deixe nenhuma mágoa no seu coração. Deixe que a paz reine na sua vida. Eu queria que você tivesse essa experiência. Essa experiência é só você e Deus que pode desenvolver. Deus desenvolve ela em você e você deve buscá-la. Deve fazer disso um exercício. Quando surgir um problema na sua vida, respira, pensa bem. E aí diz, Senhor, como é que a gente vai fazer para resolver isso daqui? Como é que eu faço para isso não afetar a minha vida? Coloca um sentimento tranquilo, de paz, de perdão no meu coração e me deixa perdoar esta pessoa. Você gostaria de ter uma experiência dessa? Nem todos? Todos, né? Que Deus te abençoe, viu? Perdoe. É a parte mais fácil. Aceite o perdão e haverá paz na nossa vida. Que Deus te abençoe. Vamos colocar em pé e vamos orar a Deus. Senhor Deus e nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça, bondade e salvação. E nós Te louvamos acima de tudo pelo precioso perdão. O perdão que muda tudo em nossa vida. O perdão que nos torna novas criaturas. O perdão que nos faz ter paz. A paz que o Senhor pode nos dar. Nós queremos ter esses atributos do Senhor. O dom de perdoar, a capacidade de perdoar. Nos coloca amor no coração para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Para que possamos ter um coração perdoador. Que a Tua paz reine em nosso meio. Abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor possa abençoá-los em seus dramas, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo salvação às suas vidas. Obrigado a Deus por nos ouvir, por nos atender e por responder esta oração, porque oramos em o nome de Jesus. Amém.